Olá, gente, boa noite, tudo bem? Eu estava fixando aqui nos comentários o título da live. Dá um sinalzinho para mim se vocês estão me ouvindo direito, se está tudo ok com a conexão. Vocês me ouvem? Ok, Dominiquinho indicou que sim, tá certo. Eu tô esperando a Karina entrar aqui para a gente começar a nossa conversa. E enquanto isso eu vou me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou a Cida, sou do coletivo Filósofas na Rede. E hoje a gente vai fazer um formato um pouquinho diferente. A gente não vai fazer no sistema de entrevista, né? Porque tá tudo em casa mesmo. Eu vou estar conversando com a Karina, que é a idealizadora do projeto e fundadora também. Então, a gente vai ter uma conversa informal e como a gente já é amiga há muito tempo, desde a época da faculdade, então acho que isso vai facilitar para a conversa ser mais intimista, mais acolhedora. Tô só esperando ela entrar e me mandar o convite, que eu ainda não vi aqui. Deixa eu ver se aparece para mim. Não, a Karina ainda não chegou. Começar a falar para vocês então, gente. A escolha desse tema, dessa live para hoje, né, que é dia 31 de maio, foi uma escolha que se deu intencionalmente. E tem dois ao vivo no perfil. Ai, gente, será que a Karina entrou em paralelo? Peraí, deixa eu ver aqui. Alguém consegue ver se ela tá ao vivo também? Ah, gente, tem duas lives acontecendo juntas. Peraí. Deixa eu ver aqui quem desloga. Ah, ela entrou aqui, ela deslogou lá. Peraí, só um minutinho. Mandei aqui pra ela. Oi, amiga. Entramos as duas. Hoje tá chiquérrimo Filósofas na Rede. Duas lives ao mesmo tempo. E isso que é superprodução. Não é? Nem sabia que isso era possível. Nem eu, tô descobrindo agora. Mas no Instagram tudo é possível. E aí, Cada como é que vez você tá? mais. Tudo bem? Pois é, hoje eu vou fazer a live aqui com esse meu visual popstar, mas na verdade eu tô com uma alergia, acordei meio mal, você vai ver que eu tô meio anasalada. E aí é a minha bronquite, né? Eu tenho bronquite. Eu Aí tô ela hoje péssima tá também, tô com uma tosse de cachorro. De vez em quando vocês vão ouvir aí uma tosse, porque tá complicado. Essa mudança de temperatura acaba comigo. comigo também. Então, Karina, eu comecei aqui falando para o pessoal que a gente resolveu fazer essa live hoje de uma forma intencional, né? Dia 31 de maio, aproveitando esse último dia de maio como uma culminância dessa contribuição que a gente tá dando para a campanha Maio pela Vida das Mulheres e que já era uma live que a gente estava querendo fazer há algum tempo, mas como a gente começou a contribuir com essa campanha, né, nós achamos interessante deixar para essa culminância para o último dia de maio, aproveitando o gancho todo da campanha e do mês. Não que a campanha vá acabar, porque eu acho que essa campanha tem que ser uma campanha ad infinito, mas especialmente nesse mês de maio. Acho que legal vai ser essa conversa, uma conversa meio em casa, né? Não, Nós com a gente, totalmente. essa rede.
e vai ser ótimo, assim. Eu acho isso muito importante. Desde o começo do isolamento, me chegaram vários relatos de mulheres que estavam sofrendo abuso e violência nesse isolamento, e isso mexeu muito comigo, porque é muito ruim, né? Você ouvir, por exemplo, de uma aluna que o pai tá, de alguma forma, o padrasto tá tentando aliciar, ainda mais você tá trancado dentro de casa, né? Com o seu próprio abusador, tem essa problemática, né? Então, eu acho muito importante a gente estar nessa campanha, essa campanha é muito, muito prioritária dentro das nossas pautas, porque Sim. a violência da mulher, agora a mulher está mais exposta à violência justamente porque ela está isolada, né? Exatamente. É, eu estava vendo, né, eu lembro que quando começou esse ano, 2020, eu fiquei apavorada com o número de feminicídios noticiados nas mídias de uma forma geral. E eu pensei, gente, eu não me lembro em outro ano ter visto em tanto grau, né, em tanto volume essa informação. E aí uma dúvida até que ficou para mim, será que aumenta, e será que isso está aumentando? Ou agora a gente, por outro lado, a gente tem mais informação, então as denúncias estão sendo feitas em maior número e as investigações também e punições em torno dos crimes de feminicídio estão acontecendo de uma forma mais eficiente, né? Não sei se seria a palavra mais adequada, mas eu acho que as mídias todas estão voltadas para isso e como nunca estiveram, e isso é um fato positivo que a gente tem, se é que a gente pode tirar alguma coisa positiva dessa história toda. Mas em março eu fiquei apavorada quando eu li isso. No início do isolamento, né, que começou na segunda semana de março, eu acho, mais ou menos, que começou o decreto mesmo da quarentena, né? No dia 31 de março, eu li uma matéria dizendo que os números já tinham sido registrados pela Justiça do Rio, um aumento de 50% dos números de agressão, de violência doméstica, nesses 15 dias aí de isolamento. Agora, eu estava dando uma olhada essa semana de novo nas estatísticas e parece que deu uma baixa. Mas aí tem uma outra preocupação, né? Será que realmente teve uma baixa? Ou as pessoas, por estarem 24 horas na presença do abusador, do agressor, não estão indo para os lugares para pedir socorro, para pedir auxílio, não estão conseguindo fazer essas denúncias? Eu acho que esse é um problema que a gente tem em paralelo também, né? Esse cerceamento por parte do abusador, agora que a pessoa está presa com ele 24 horas por dia no isolamento social. Exatamente, né? Eu fico pensando nisso. E aí você tem essa dificuldade de sair de casa por conta da determinação do isolamento. Então, aquilo que deveria ser, que já é difícil, né? Que é a mulher tomar coragem de ir denunciar, porque a gente já sabe por princípio que muitas vezes não dá em nada, né? Então você vai, denuncia e mesmo assim nada acontece. Então também tem a vergonha, né, de você ir denunciar, de você chegar lá e se expor. Tem que ter coragem para fazer isso. E aí imagina agora ainda num momento de isolamento, né, onde você isso, para ir para a rua você tem que ser justificado. E aí como é que você vai fazer? Se já é difícil ir denunciar, aí você ainda para sair na rua tem que ter uma justificativa. Então realmente deve estar sendo muito difícil para quem está sofrendo abuso e conseguir, nesse período específico de exceção, né, de isolamento, conseguir fazer essa denúncia, que já é uma coisa muito difícil de ser feita. Uma coisa que, quando a gente estava conversando sobre essa live, que essa live a gente já está, né, há um tempão que a gente está cozinhando É ela, né? verdade. E eu fiquei pensando sobre as coisas, quando a gente está falando, né, em relacionamento abusivo e tudo mais. Eu peguei a Lei Maria da Penha
E achei legal assim a gente dar uma lida, né, em algumas partes da lei da Maria da Penha, principalmente no artigo 7, né, que é onde está prescrito o que, que é violência, né, contra a mulher. E eu fiquei pensando nisso até porque eu fiquei ouvindo alguns podcasts sobre isso e com diversas pessoas, gente, tanto advogadas, juízas, psicólogos e tudo mais, e fiquei pensando nisso, de que a gente às vezes usa esse termo, né? Um relacionamento abusivo ou um relacionamento violento, e a gente não sabe exatamente o que configura um relacionamento abusivo, né? Um relacionamento violento. Então, por exemplo, quando a gente fala em Lei Maria da Penha, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a violência física, né? Que é a violência é o último estágio, né? Quer dizer, o último estágio é quando há o feminicídio, mas a violência física é uma das últimas coisas a acontecer no relacionamento violento, né? Então, além da violência física, que isso é no artigo 7, né? Tá assim, são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Aí a primeira é violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Mas eu acho muito importante a gente falar dos outros 5 tipos de violência, dos outros 4, né? Porque a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, ela discrimina a violência em 5 tipos. E às vezes a gente justamente se apega só a essa violência, que é a violência extrema, que é a violência física, mas as outras violências são muito importantes. Eu, inclusive, lendo agora de novo, eu percebi que eu já vivi várias situações e relacionamentos que, pela Lei Maria da Penha, configura como violência, né? Sim. Então, por exemplo, o segundo tipo de violência é a violência psicológica, que é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição costumais, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo na saúde psicológica ou a autodeterminação. Então, por exemplo, essa violência psicológica é uma coisa que precisa ser tratada, porque justamente é um dos primeiros sintomas de uma relação abusiva é o começo de aparecer essa violência psicológica, né? Então, eu achei interessante porque, como eu falei, né? Então, pressupõe que qualquer coisa que lhe cause dano emocional ou diminuição na autoestima. Eu já vivi vários relacionamentos que o cara fazia questão de destruir minha autoestima. Então, era do tipo, eu não quero conversar isso com você porque você não tem essa qualificação profissional. Ah, não vou conversar isso com você porque você não tem doutorado, então você não tem o que me acrescentar. Não vou conversar isso com você porque você é mulher e mulher não tem que se meter no trabalho do homem, etc. Então, essas falas, né, que muitas vezes a gente passa batido, como se fosse assim, ele falou para me magoar, mas na verdade é uma violência, configura como crime na Lei Maria da Penha. E eu acho que, dentre, né, todas as violências, a violência psicológica eu acho particularmente uma das mais graves, porque isso causa sequelas na cabeça da mulher, né? Ela vai levar isso para a vida, para os próximos relacionamentos, para a maneira como ela vai atuar no trabalho, a maneira como ela vai atuar na sociedade em geral, a maneira como ela vai se ver. Então, a violência psicológica, às vezes, ela pode ter danos tão graves quanto os danos provocados pela violência física, né? Que entra, por exemplo, aí nesse caso de violência psicológica, entraria o que a gente chama de gaslighting, né? Que seria quando o homem, porque geralmente o abusador, né, quando é um relacionamento abusivo, quando você está num relacionamento abusivo, o cara, geralmente, ele tem um determinado perfil. Isso eu acho uma coisa curiosa. A mulher que passa por um relacionamento abusivo, ela não tem perfil.
pode acontecer com qualquer mulher. E aí tem todo um esforço da sociedade, eu acho que isso é o que causa também essa dificuldade da denúncia, né? De transformar a vítima ali em culpada. Então, as pessoas têm essa visão ainda, que é uma visão absurdamente cruel, machista, que vem aí do problema do machismo estrutural que a gente tem na nossa sociedade, né? Que coloca a mulher que passa por qualquer tipo de violência dentro de um relacionamento abusivo como se fosse uma mulher fraca ou uma mulher que não é tão inteligente, uma pessoa que tem uma personalidade diluída ou diluível facilmente, né? Uma mulher que é boba, que não sabe se impor. E isso não tem absolutamente nada a ver com a realidade, porque nenhuma mulher está isenta de passar por um relacionamento abusivo, né? Isso acontece com mulheres inteligentíssimas, mulheres bem-sucedidas nas suas carreiras, mulheres fortíssimas, que passam por um relacionamento abusivo. E aí eu acho que entra a questão do perfil do abusador, que geralmente todos eles têm em comum essa capacidade de manipulação, né? Eles são altamente manipuladores. Então, quando o cara começa a fazer gaslighting ali com a mulher, ele está, na verdade, distorcendo toda uma realidade e ela própria começa a duvidar de si, né? Da sua sanidade mental. Quantas vezes aconteceu de você num relacionamento comigo? Vários. Comigo vários, mas quando a gente está vivendo isso, a gente fica tão enredada nessa teia que eles tecem muito bem isso, que a gente não percebe. Depois que sai, né, como você mesma está me dizendo agora, olhar para trás e falar, cara, mas quantas e quantas e quantas vezes? Quantas vezes aconteceu de você estar num relacionamento que na sua cabeça era um relacionamento saudável e você parar para pensar, gente, será que eu estou ficando louca? Até de ligar para uma amiga para desabafar, você acha que eu estou louca, que eu estou vendo coisa onde não existe? Porque eles têm essa capacidade, né, de distorcer ali aquela situação, aquela realidade e fazer com que a gente duvide da nossa própria sanidade, da nossa própria argumentação, da nossa lógica argumentativa. Isso é uma das coisas mais graves que pode acontecer, porque isso vai minando a pessoa aos poucos, né? Isso é uma coisa que vai acabando, vai destruindo. E, sinceramente, Karina, eu não conheço nenhuma mulher entre os meus contatos que fale que nunca, em nenhum momento da vida, não tenha passado por um relacionamento que tenha sido abusivo. Incluindo aí todos os tipos de violência que podem haver, né? Mas principalmente essa violência psicológica, porque ela é a mais velada, e é por isso que eu acho que ela é a mais perigosa. Ela destrói uma pessoa. Ela pode botar uma pessoa com depressão profunda, por exemplo, doente mesmo, né? E não é só um fato de um estado emocional de ânimo, é doente mesmo, com depressão. Porque imagina você viver com uma pessoa que está o tempo todo minando a tua relação com você mesmo no que é referente à tua sanidade mental. Isso é gravíssimo. E as pequenas humilhações, né, do dia a dia, do cotidiano, quantas vezes em rodas de amigos a gente presenciou amigos, né, nossos inclusive, ridicularizarem a namorada, mas disfarçada de brincadeira, de piadinha, e aí todo mundo ri, todo mundo acha engraçado. Mas a gente não sabe, não tem ideia, não dá para ter a dimensão do tamanho daquela humilhação, né? Do tamanho que aquilo representa para aquela mulher que já está ali sendo minada num longo processo daquele relacionamento, dessa forma que é mais aceitável porque parece levinha, porque o cara faz uma piadinha aqui, ou com o peso da mulher, ou que tá gorda, que ganhou uns quilos, ou que se largou depois que teve filho. Essas pequenas violências que são cotidianas e são muito frequentes e que são gravíssimas, né? Só para explicar, né, que eu, por exemplo, estou vendo que tem alunos meus aqui assistindo, e para quem não sabe, gaslighting é um tipo de violência psicológica onde o abusador tenta convencer a outra pessoa, a vítima, né, de que ela tá louca. Então, isso pode acontecer de várias formas, né? Eu, por exemplo, vivi muito isso num relacionamento onde a pessoa me dizia uma coisa
E aí, no meio da discussão, quando eu falava assim, não, mas você disse isso, isso, aí ele falava, eu disse isso, eu não disse isso. E você sabia, você ouviu da pessoa, né? Que ela disse aquilo, ele falava, não, eu não disse isso, não, você, tipo, meio, você tá louca, sabe? Então, isso várias vezes eu mesma ficava me perguntando, será que eu ouvi errado? Né? E algumas vezes ele de fato me convencia e eu pedia desculpa por ter escutado errado, sendo que eu não tinha escutado errado, ele tinha dito aquilo, só que como eu estava ressaltando o quanto absurdo era aquilo que ele estava dizendo, ele, em vez de assumir, ele não, ele é a violência psicológica de inverter, né? E aí você joga a responsabilidade no outro, né? Naquele que, na verdade, é a vítima, e acontece isso que você falou, bastante o perfil da manipulação, né? Então vai manipulando a discussão, vai manipulando as coisas, para fazer você, de certa forma, achar que está doido. Né? Então, essa violência é uma das violências muito comuns, inclusive, né? Do cara falar assim, não, mas você tá maluca. E isso é próprio um estereótipo que é posto na sociedade, né? De que a mulher é a maluca, a desequilibrada, né? É histórica, E o sim. homem é que domina a razão. E por isso que, inclusive, a filosofia ela é basicamente patriarcal, né? Porque o domínio da razão é masculino, né? É Isso masculino. historicamente. Né? A mulher é vista como emotivamente instável, então para ela. Passional. Exatamente, né? E isso é muito interessante também, da consequência do gaslighting, né? Que é aquela pessoa que vai fazendo você ficar doida, vai fazendo você achar, duvidar da sua própria sanidade, e aí quando você surta, né, e fala assim, né? Porque justamente você já tá, a pessoa tá te pirando. E aí quando você pira, de fato, aí o abusador fala o quê? Ah, viu como você é descontrolada? Viu como você não está bem, você não está estável, né? Então, o perfil do abusador também é aquele que sempre joga a responsabilidade para o outro, assim, né? Eu percebo que é muito comum isso, bem que você falou, o perfil, né, do abusador. Tem fio, sim. E depois que a gente passa por algumas situações, eu acho que começa a ficar mais fácil, né, da gente reconhecer nessas pequenas coisas. Nas grandes você não reconhece, porque máscara é uma coisa que a pessoa pode usar por muito tempo, né, na vida, socialmente, intimamente, mas nessas pequenas atitudes eles começam a se denunciar, eles começam a dar esses pequenos sinais. A Marcela falou uma coisa aqui interessante, que foi o seguinte: existe uma dificuldade enfrentada pelas vítimas de provar essas outras violências para a polícia. Já acompanhei uma mulher na delegacia e a polícia somente ligou para o agressor. E aí, é claro, ele vai fazer o quê? Ele vai negar, né? Não, ela tá louca. E o policial é capaz até de dar uma risadinha, né? Porque é engraçado colocar a mulher como louca. É uma piada social que funciona muito bem até hoje. Exatamente. Só para a gente continuar, a gente está, né? Esse segundo tópico da Lei Maria da Penha, né? Do artigo 7 já dá coisa pra caramba para falar, né? Que é a violência psicológica. Mas é interessante a gente falar das outras também, né? Então, por exemplo, o inciso 3 do artigo 7 ele fala assim: a violência sexual entendida como qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante a intimidação, ameaça, coação ou uso da força que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo, o que force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto, à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno, manipulação, ao que limite ou anule o exercício dos seus direitos sexuais e reprodutivos. E aí eu fiquei pensando isso também, porque quando a gente fala assim, né, violência sexual, aí normalmente a gente pensa assim, estupro. Né? Então a mulher gritando, chorando que não, e o homem lá tentando forçar, né? E não é só isso, né? E é isso que eu achei interessante pensar isso da violência sexual,
que é uma violência sexual, por exemplo, prevista na Lei Maria da Penha, a manipulação da mulher para que ela realize o ato sexual, né? E isso é muito comum numa relação abusiva, que é a pessoa chantagear ou fazer um joguinho, uma manipulação sexual do tipo, ah, mas eu quero, você não quer, viu? É você, o problema é você. E aí vai, de alguma forma, conduzindo a situação para que muitas vezes a mulher vai lá e realiza o ato sexual muito mais por pressão do que realmente por vontade, né? Eu, por exemplo, vivi uma relação que o cara passava o dia inteiro sem sequer falar comigo, a não ser coisas básicas do tipo, vou lavar a louça ou etc. Passava o dia inteiro no mundo sozinho dele, sem nenhuma conversa. Quando deitava à noite na cama, queria sexo. Né? Como se fosse assim, ligar o botãozinho do on, né? Então você não precisa de nenhum envolvimento emocional, não. É como se estivesse, tipo, batendo ponto, Mecânico. né? Tipo, trabalhador. Uhum. Então, eu achei interessante pontuar isso também, que a violência sexual, ela não é só o estupro, né? A violência sexual, ela é também quando você é coagido ou manipulado a praticar o ato sexual, que você muitas vezes é convencido de que você quer isso, né? Já que você ama e quer provar que está na relação e etc., mas que é uma violência. E também por medo, né, Karina? Porque nesse ponto eu acho sensacional essa galera jovem, né? Essa juventude de hoje, assim, ela dá de 1000 a 0 na gente, porque eu acho que a gente tem essa consciência hoje em dia. Porque a gente conseguiu enveredar por caminhos que nos levaram a um determinado conhecimento, e a gente começou a estudar esses temas e pesquisar a respeito. Mas quantas pessoas da minha geração eu conheço que até hoje se sentem ainda na obrigação de se colocarem no papel de geisha, como se a mulher ela tem que ser geisha, né? Então eu vejo amigas minhas ainda tendo esse tipo de atitude. E eu acho isso assim tão triste, tão lamentável. E, enfim, a mulher se sente na obrigação ainda, né, de agradar o cara, não importando os sentimentos dela, os desejos dela, por medo de perder aquele companheiro, por medo do famoso, mas o homem vai procurar na rua o que ele não tem em casa. O que é, assim, um dos maiores absurdos que eu já ouvi na minha vida, né? Isso não existe, o homem vai procurar na rua o que ele não tem em casa. Não, se um homem tem um acordo ali de monogamia com uma mulher, se ele tem um acordo de exclusividade e ele não cumpre aquele acordo, sendo que ela cumpre, e ele vai procurar alguma coisa na rua, é porque ele é mau caráter mesmo. Não tem nada a ver com o que ele não tem ou deixa de ter dentro de casa, né? Isso é questão de caráter, é você fazer um acordo com uma pessoa e você cumprir com a sua palavra naquele acordo. E aí não julgando quem também não tem esse tipo de relacionamento monogâmico. Aí é outra coisa. Aí não configura traição, não configura nada, né? Porque o acordo dos dois já coloca esse pressuposto de que há ali uma liberdade de escolha de parceiros, enfim. Eu travei ou você travou? Tela preta. Eu fiquei preta, a tela? Com a tela, mas agora voltou. Você chegou a ouvir o que eu falei? Não, não, volta o que você falou que eu não vi. É, E agora eu não me lembro, não sei até onde você escutou. Bom, travou durante, sei lá, acho que foi a última frase aí que você falou, eu não ouvi. Eu não vou lembrar agora, Karina, qual era o ponto. Eu dei uma perdida aqui. Porque travou, eu me concentrei aqui em olhar ali o molde, em ver a conexão e perdi. Uma Sim, coisa sim, que eu eu. estava falando da questão do acordo, né? Quando você não tem um relacionamento monogâmico, ok, beleza, mas aí é igualdade, né? Os dois têm ali aquele acordo. Não, a gente tem total liberdade para se relacionar com outras pessoas, se envolver, inclusive, afetivamente, o que é ótimo. Mas se você tem um acordo que é pré-estabelecido e é imposto ali, né? E é cobrado, exigido que uma das partes siga, a outra também deveria seguir. E se não segue, é falta de caráter,
né? Então não tem a ver com o que a mulher faz, ou com o quanto ela se cuida, ou se ela foi ao salão se depilar e ficar com a depilação em dia, se ela foi fazer a unha, se ela tá transando com ele ou não, se ela tá limpa e cheirosa quando ele chega em casa, mesmo depois que ela trabalha o dia inteiro também e tá morta, tá exausta, de repente tem aquele momento, não tô afim de tomar banho hoje. Pode ter, gente, e aí? E a pessoa tem que se sentir na obrigação de estar linda, cheirosa, maravilhosa, para agradar, né, o companheiro com medo de que ele vá procurar na rua que ele não tem dentro de casa. Então, assim, eu acho que é muito triste isso, a gente vê que ainda existem mulheres que estão completamente imbuídas dessa criação, que é uma criação completamente machista, completamente patriarcal, e eu vejo isso o tempo todo. Então eu acho muito bacana essa galera jovem que está surgindo agora, porque já está assim, a 100 mil anos-luz na nossa frente, inclusive. É sensacional. Eu vejo meus alunos de 16 anos, as minhas alunas de 16 anos com consciência política total. Eu, com 16 anos, era uma pamonha. Eu acho muito importante pautar essa questão da monogamia, porque eu acho que a questão da monogamia é um dos pilares que sustenta o patriarcado, sabe? Eu li um livro muito bom, até eu utilizei na minha pesquisa do mestrado, que é da Carole Pateman, que chama O Contrato Sexual. E ela faz um estudo ao longo, né, da história sobre justamente essa ideia do contrato sexual, ou seja, de todas as formas de contrato onde o corpo da mulher foi posto como contrato, né? Então, tinha coisas interessantíssimas nesse livro, como um contrato do século XVIII, se eu não me engano, que eu acho que foram um dos últimos contratos aonde um pai vendia a filha, né? Tinha o dote, aquela coisa toda, né? Que a gente sabe historicamente, e justamente ela vai construindo a partir dessa ideia de que o corpo da mulher sempre foi visto como uma propriedade, né? Algo que você faz um contrato para utilizar aquele corpo sexualmente. Então, isso é muito interessante para a gente pensar, principalmente a gente pensar no agora, porque agora a gente vive uma sociedade capitalista, né? Então, o corpo da mulher, ela vai ser cada vez mais posto como uma propriedade, né, do marido, tanto que o matrimônio é isso, né, um contrato. Então, você contrata, e a monogamia, na verdade, nada mais do que é isso, né? Você assina um contrato onde só quem pode utilizar o seu corpo é o outro. E óbvio, né, que culturalmente isso é muito mais cobrado da mulher do que do homem. Por quê? Porque justamente, historicamente, a mulher era o objeto de domínio sexual. O homem era o contratante. Então, o produto é a mulher. Então, é muito comum, assim, o homem trai, mas ele pulou o muro, deu uma escapada. A mulher traiu, é puta, é vadia. Então, o próprio termo vadia, no masculino não tem, né? Você não chama o cara de vadio. Quando é vadio é boêmio. Não tem o mesmo. Quando é vadio é boêmio. A mulher vadia é puta. Exatamente, não tem a conotação sexual, né? Então, você chama o cara de vadio, ele é o meio cara que não trabalha e pá, mas se chama mulher de vadia, é a que dá para vários, né? É aquela que não tem um contrato com alguém no qual o seu corpo vai ser utilizado só para aquela pessoa. Então, eu acho muito bom, recomendo, né, a Carole Pateman, O Contrato Sexual, e acho legal a gente pensar nisso, de como essa relação contratual do sexo muitas vezes faz a mulher se submeter a uma relação sexual em nome desse contrato, né? Em nome de que, não, eu casei na igreja, logo, eu lembro que uma vez eu trabalhei, uma das coisas que eu trabalhei na vida, já trabalhei com tanta coisa, uma delas foi fazendo fotografia de casamento. Aí fui fazer uma fotografia de um casamento lá na Rocinha, e o pastor, na hora lá,
lá da cerimônia, fez a mulher prometer submissão e satisfazer todos os prazeres que o homem queira na hora que ele queira, porque a mulher serve para isso. Absurdo, Então, né? cara, quando eu ouvi isso, assim, eu engoli a seco, eu falei assim, meu Deus, assim, essa mulher que jurar isso, ela tá dando uma carta branca pro cara estuprar, né? Porque às vezes a gente pensa isso, ah, não, mas o marido estuprou, mas é marido. Olha, mas é marido, mas a mulher pode querer dizer não pro marido. Né? É isso, pode ter sido um dia péssimo. O cara tratou ela mal, xingou ela e depois tem que ainda fazer sexo com ele, só porque assinou um contrato. Né? Então é interessante essa parte a gente pensar que muitas vezes a violência que a gente sofre também, isso a gente está falando de relações heteronormativas, né? Alguém Sim. botou aí que é óbvio que uma relação abusiva pode ser uma relação, por exemplo, familiar, né? Sim, com certeza, sim. Mas falando especificamente da relação heteronormativa, a mulher normalmente justamente se submete a essa visão de que ela é um produto de consumo, um produto para satisfação sexual do homem e que ela vai ser valorosa se ela conseguir manter esse homem tendo interesse sobre ela. Então é aquilo que você falou, aí a mulher fica com medo de perder a relação, aí ele vai me largar, aí ele vai procurar na rua o que ele não tem, aí ela vai se submetendo a um monte de violência. E é complicado quando a gente tem também um trabalho de base que deveria ser feito pela educação e é feito pela igreja, pela religião, né? Porque a religião ela sempre funcionou como um instrumento de poder, de dominação das pessoas e um dos principais veículos para a dominação é você castrar exatamente a sexualidade daquela pessoa, né? Você castrando a sexualidade daquela pessoa, você tira ali também a liberdade daquela pessoa. Então, uma pessoa que jura num casamento em frente ao pastor submissão ao marido, provavelmente ela tem uma base ali feita pela religião e ela não tem nem a consciência daquilo que ela está jurando. O Bataille, no livro O Erotismo, ele tem uma visão bem interessante com relação ao casamento, né? Porque ele vai falar o seguinte, o casamento, como o sexo ele é usado como a castração, né, do sexo é usada pela religião como um instrumento de poder mesmo, de dominação para as pessoas, o casamento ele pode entrar, por um lado, também com uma visão que seria uma visão de transgressão, no sentido de que a religião colocaria o interdito ali no sexo, na vida sexual, e o casamento seria exatamente uma possibilidade de transgressão desse interdito, podendo praticar o sexo com liberdade, uma vez que você é casado, né? Por outro lado, quando isso é associado a um outro tipo de dominação, que seria o poder mesmo ou pelo dinheiro ou pela propriedade de terras, isso perde a função de transgressão e é óbvio que o casamento só vai ser, como você falou, mais um instrumento de fazer a mulher servir aquele senhor, né? Aquele senhor que é capitalista, que é homem, que é dono de terra, que é dono de propriedade privada, que, enfim, tá tudo junto. E aí o Bataille ele dá um exemplo nesse livro que é interessantíssimo, né? Lá, quando começou já a questão dos feudos, do feudalismo, geralmente, quando acontecia naquele feudo um casamento, existia uma coisa chamada direito de internamento. Então, o senhor feudal, ele desposaria a noiva antes do marido. Então, a mulher casava virgem, ali naquela época, era muito comum, né, casar virgem, e a primeira noite ela teria com o senhor feudal, e não com o marido. Isso era uma prática absolutamente aceita, sancionada, inclusive pelo clero, e colocavam inclusive uma placa no quarto, né, de núpcias, escrita, direito de internamento, queria dizer que o senhor feudal estava ali naquele momento tendo as suas núpcias com aquela noiva. Para você ter
para a gente falar do absurdo que é, né? A coisificação do corpo da mulher, a objetificação do corpo da mulher, que está desde sempre, né, na nossa cultura ocidental. Disso que você falou, eu vi isso numa série, Outlander, também recomendo. Um dos primeiros episódios acontece isso, e acho que foi no Outlander, acho que foi. Enfim, outra coisa que eu queria botar também, o nosso tempo já está acabando, passa rápido, é o que a Marcela estava apontando aqui, que é a parte, né, 4 do artigo 7 da Maria da Penha, que fala sobre violência patrimonial. Está escrito assim na lei, né? Violência patrimonial entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total dos seus objetos, instrumento de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, direitos e recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades, né? Isso é uma coisa que a gente também normalmente não coloca muito como uma violência da mulher, né? Mas é uma coisa muito importante, assim. Eu, por exemplo, tenho uma amiga que ela teve um relacionamento e durante esse relacionamento eles abriram um negócio. E eles abriram esse negócio, tiraram um empréstimo para esse negócio, e o empréstimo todo foi no nome dela, porque ela que tinha, né, toda a documentação necessária que o banco exigia e etc. para tirar o empréstimo. E tiraram o empréstimo, montaram o negócio, começaram a tocar o negócio, só que a relação acabou. Eles, enfim, tinham uma relação super conturbada, que chegou até a violência física mesmo. E a relação acabou, eles se separaram, ela voltou para a casa da mãe e ele ficou com o negócio, porém a dívida ficou com ela. E ele não ajuda a pagar a dívida, porque simplesmente não quer saber, aí dá a desculpa, né? Não, mas eu também não tenho dinheiro para pagar, também tá difícil gerir o negócio, mas também não quer gerir o negócio com ela, afinal de contas o término foi super violento. E aí a conta ficou para ela pagar. Uma dívida de quase 30 mil reais do empréstimo que eles tiraram e ela que está pagando, enquanto ele, agora, inclusive, tá tocando o negócio sozinho e ela que está pagando a dívida do negócio que está na mão dele. Isso é muito comum também acontecer, né? E ficou Você mudo. tirando a independência financeira da pessoa, você consegue, mesmo depois de ter descartado essa pessoa, né, ou sido descartado por ela, se ela conseguiu ali reagir Karina? E eu acho que caiu aqui, gente. Vocês estão me vendo? Não sei se eu caí ou se a Karina caiu. Acho que foi ela. Oi, Karina, Caiu. você caiu, foi, né? Foi. Então, você tirando, né, essa independência financeira da pessoa, é uma maneira que você tem de continuar conduzindo ali a vida daquela pessoa e destruindo mais um pouco, e dominando mais um pouco, mesmo que de longe. É de uma crueldade sem fim também. Chegou uma pergunta aqui que eu queria tentar falar um pouquinho, que a Marcela fez. Ela perguntou o que a gente acha do grupo Mulheres que Amam Demais. É o MADA, né? Para quem não sabe o que é o MADA, é um grupo de mulheres que amam demais que se reúnem naquele mesmo funcionamento das reuniões dos alcoólicos anônimos e dos narcóticos anônimos. É um grupo anônimo, né, que acontece geralmente em espaços como igrejas, são espaços que são disfarçados, as pessoas não sabem que existe ali esse funcionamento
desse determinado grupo, né? E as mulheres vão como um grupo de apoio mesmo para mulheres que passam por situações complicadas dentro de relacionamentos abusivos. Eu achei interessante a Marcela perguntar sobre esse grupo, porque eu já tive um interesse especial por esse grupo há muitos anos atrás, quando eu estava fazendo um projeto de teatro para a gente fazer uma peça a respeito do MADA. Então, eu própria fui a várias reuniões do MADA, em vários lugares, para acompanhar de perto o funcionamento, como é que funcionava aquilo, como é que era o perfil dessas mulheres, para poder escrever o projeto e a gente tentar captar patrocínio pela Lei Rouanet. E acabou que o projeto a gente não conseguiu e a gente não tinha dinheiro para bancar sozinho, então o projeto acabou não indo para frente, mas era um projeto bem interessante. E engraçado, eu percebia nessas reuniões, e pelos relatos dessas mulheres todas, eu percebia uma coisa que era, eu não sou psiquiatra nem psicóloga, né? Então, eu estaria sendo leviana de tentar abordar a coisa por um ponto de vista de um diagnóstico. Mas, ainda assim, eu percebi ali uma característica nessas mulheres, que eram mulheres que elas eram mulheres intensas, né? Eram mulheres intensas, eram mulheres extremamente abertas ao amor, a dar amor, né, e receber amor. Eram mulheres extremamente amorosas e mulheres extremamente empatas, no sentido de ter uma capacidade grande de empatia mesmo pela outra pessoa, pelo ser humano. E essas mulheres todas viviam situações absurdas. Eu me lembro de um relato de uma delas que eu chorava quando ela acabou de falar. Foi uma coisa muito triste. Ela passando por uma relação toda, o cara acabou contaminando ela com HIV, né? Ela desenvolveu a AIDS, estava tomando coquetel, ele saía com várias mulheres, fazia ela inclusive assistir ele transando com outras mulheres. E ela começou a ficar doente, ela começou a ficar com depressão, os dois estavam soropositivos e ele não dava apoio nenhum para ela, inclusive durante esse período que ela descobriu que estava doente e que ele tinha passado para ela o HIV, e ela estava completamente destruída. E aí ela contou isso aos prantos, né? Que foi o ápice ali do fundo do poço dela, que ela percebeu que ela estava realmente no fundo do poço, quando ele largou, ele fez isso tudo com ela e largou, porque nesse meio tempo arrumou outra mulher ainda e saiu de casa para viver com essa outra mulher. E ela foi bater na porta dele, que ele estava morando com essa mulher, implorando para que ele voltasse para ela. E aí ela conta assim, aos prantos: eu perdi completamente a minha dignidade. Ela vomitou, ela perdeu o controle do corpo, ela defecou e vomitou na porta da mulher que estava morando com ele, com os dois assistindo isso. Então a pessoa chegou assim num ponto de destruição emocional que era, eu acho que o fundo do poço que qualquer pessoa pode chegar. Ele conseguiu tirar tudo dela, inclusive a saúde, né? Porque ele se contaminou e transmitiu para ela em casa. E aí eu percebia muito isso no MADA. As mulheres eram mulheres que elas eram extremamente intensas e que elas buscavam esses relacionamentos que eram os relacionamentos ditos românticos, né? Então elas não percebiam que estavam passando por essas fases do relacionamento abusivo, que eu acho que tem um pouco essa fase, né? De primeiro o cara chega sendo o príncipe encantado, e a mulher que tem uma predisposição romântica, ela vai se encantar com aquilo, vai ser muito difícil desconstruir essa imagem, até que ele começa a desvalorizá-la, destruí-la, fazer com que ela sofra todos os tipos de violência, e no final, geralmente, ele descarta. Quando ela está destruída, que ele acha que ela não serve mais, ele vai e procura uma próxima vítima, né? Mas eu percebia muito isso, que mulheres muito amorosas, muito afetivas, muito românticas, com uma crença ainda no amor romântico muito grande, atraíam esse tipo de homem que buscava esse tipo de mulher, porque ele próprio não tinha ali essa capacidade de dar amor, como se fosse mesmo um transtorno de personalidade narcisista, né? Que a pessoa ela não tem a menor empatia
empatia. Então, como ela não tem a menor empatia, ela detecta muito fácil uma pessoa que é absolutamente empata. Foi uma coisa que eu percebi muito forte dentro das reuniões do MADA. E acho um grupo bem bacana, acho um trabalho importante que eles fazem, muito importante, porque tem muitas mulheres que conseguem realmente ali, vendo, né, se identificando com o que acontece na vida de outras mulheres e vendo que elas não estão sozinhas, elas conseguem sair, ter força para se recuperar e procurarem uma ajuda até terapêutica, clínica e tocarem a vida normalmente saindo dessa situação do relacionamento abusivo. Eu. Ó, tô vendo que o nosso tempo tá acabando. A gente vai fazer o quê? A gente volta? Tem 3 minutos, a gente volta para se despedir, se cair, é isso? Não sei, porque, assim, a gente ainda não falou, por exemplo, do último, né, inciso, capítulo, enfim, do artigo 7, né, da Maria da Penha. E acho que a gente podia depois voltar. A gente volta para terminar, Voltar já que para a gente está meio finalizar. que lendo isso, né? O artigo 7 da Maria da Penha. E aí a gente termina e aí a gente encerra também, para não ficar uma live muito longa, né? Tá Mas ótimo. uma coisa, espero que dê para a gente para eu falar. Uma coisa que eu acho muito importante. A primeira, uma coisa que você falou, e todas as coisas que eu ouvi e fiquei vendo sobre relacionamento abusivo, não teve nenhuma fala, inclusive de advogadas e juízes, né, que eu vi em podcast e tudo mais. Todas as falas, em algum momento tocava nisso que você falou, que é a questão dessa parte do cara exercer algo narcísico, né, e não ter essa possibilidade de empatia, porque ele vive totalmente né, dentro do, sei lá, do seu próprio umbigo, né? Então ele está se importando só com você, com ele mesmo e com a imagem dele mesmo. E aí ele não demonstra empatia e justamente vai se relacionar com essas mulheres que são extremamente empáticas, né? Eu acho isso muito interessante porque tocado por todo mundo que está falando sobre isso, sobre relacionamento abusivo, coloca como justamente meio que esse perfil de abuso, que é a pessoa que tem esse complexo narcisista e que não demonstra muita empatia pelas pessoas, né? E não só pela sua relação, não, inclusive pelos seus amigos, né? Aquela pessoa que não procura os amigos também, ela meio que. E aí justifica, tipo, é meu jeito, eu sou assim, né? Mas, na verdade, essa pessoa são totalmente, que a Roberta falou, totalmente autocentradas, né? E essas pessoas não assumem responsabilidade. Nenhuma. Elas sempre responsabilizam o outro. E aí, falando um pouco sobre essa do MAGA, né? As mulheres que amam demais, que eu não tenho esse conhecimento profundo, mas eu fico refletindo, fico pensando se justamente essa ausência de responsabilização do abusador não chega a convencer a vítima de que ela é responsável por aquilo, né? Então é ela que ama demais. Então não é a relação que levou, né? Então eu fico pensando sobre isso e uma das coisas que eu tenho pensado, principalmente nesse momento de isolamento, que a gente tem refletido bastante sobre relações, uma das conclusões que eu cheguei é que numa relação heterossexual, ela vai ser necessariamente heteronormativa. Então, ela necessariamente é uma relação de opressão. Então, você se relacionar numa relação heteronormativa, você necessariamente vai assumir um papel. A mulher, o papel da oprimida, e o homem, o papel do opressor. E não tem como fugir disso. Sim, porque é necessariamente assim, não existe homem e mulher desconstruidões que conseguem superar isso, assim, é algo que é determinante, né? Então, eu acho que o máximo que a gente consegue até agora é assumir essa reflexão, né, de que, olha, realmente, se eu estou numa relação assim, e eu sou homem, logo eu sou o opressor, necessariamente, né? Por mais que para mim seja muito difícil, ou que eu acho que não, né? Que eu sou uma pessoa super legal,
não vai ser. E a mulher também precisa assumir que se ela está numa relação assim, ela necessariamente vai ser oprimida. Né? E que isso pode sim levar ela à loucura completa. É isso, de perder o controle do próprio corpo, né? De você ficar totalmente desestabilizado. Assim. Eu sou uma pessoa que facilmente perco o controle do meu corpo, eu me desestabilizo, a primeira coisa que eu faço é vomito. Então, eu já tive isso várias vezes, passar por situações onde eu acabava no banheiro vomitando e ouvia do meu companheiro de que era eu que estava exagerando demais. Desequilibrada, né? Que é uma palavra que eles adoram. Desequilibrada, né? E Desequilibrada. aí, então é muito complicado isso. Karina, desculpa Vai te cair. cortar, vai acabar. Eu vou encerrar e aí eu volto, Beleza, tá? Até daqui a beleza. pouco. Até daqui a pouco. Oi, deu tempo agora aqui pra mim. Eu não estava conseguindo voltar de jeito nenhum. Gostei dessa invertida, achei Foi bom, dinâmico. ficou dinâmico. Agora pode ir mais uma hora. Tô brincando, gente. É, Eu achei bem interessante essa coisa que você falou do relacionamento heterossexual, como sendo necessariamente um relacionamento também que é heteronormativo, porque isso é óbvio que é reflexo do sistema capitalista, né? Não tem como não ser. E isso é sempre, é uma regra. E é apavorante isso, é assustador. Uma coisa que eu percebo demais também é sites de relacionamento. Desgraça, assim, apavorante, porque tem todo aquele modelo, né, de sociedade neoliberal que vai recair justamente sobre o relacionamento. Então o cara ele quer ali consumir, né? Ele quer consumir tudo, ele quer consumir o corpo da mulher, de todas as mulheres que estão ali. Ele não quer uma, ele quer todas. Ele quer consumir, consumir sexo, consumir tudo, mas ele não se predispõe a dar absolutamente nada. Nada pode ser entregue, nem intimidade. O cara te conhece num site desses, por exemplo, oi, tudo bem? Oi, tudo bem, como é que você tá? Tudo ótimo, o cara já te chama, e não te chama para te sair com ele, para você conhecê-lo, para ele te conhecer. Já é uma coisa que é voltada para o consumo de sexo. Mas é um consumo de sexo que, se partir de você, agride. Aí, se parte da mulher, eles se chocam. Mas não, deles é normal, porque é o consumo voraz pelo consumo sem entregar absolutamente nada, né? Isso, assim, eu acho assustador, assustador. E por isso que é tão difícil conseguir ter um relacionamento hoje em dia. É muito difícil se relacionar, porque as pessoas estão o tempo inteiro nesse círculo vicioso neoliberal, né? De querer o consumo desenfreado sem desenvolver absolutamente nada, sem ter a menor disposição para entregar absolutamente nada. Intimidade não é muito esse pedido, né? Seria o mínimo, deveria ser o mínimo. Mas a pessoa não tem essa disposição, ela só quer te consumir. Mas quando você pede alguma coisa em troca, você já é vista também, julgada e pré-julgada. É uma loucura isso. é uma loucura mesmo. Deixa eu voltar lá na violência patrimonial. É muito legal a gente falar sobre isso, porque é um tipo de violência que, na verdade, a gente também meio que deixa de lado, né? Porque a gente não percebe que isso é uma violência de gênero. E dentro dessa ideia, né, de conceito de violência patrimonial,
para quem está chegando agora, a gente está lendo, né, o artigo 7 da Lei Maria da Penha. Essa violência patrimonial, ela não é só com relação, tipo, o caso que eu falei, né, de grande, pegou o dinheiro da mulher, né, mas isso também, a violência patrimonial, ela também é quando, por exemplo, há uma retenção ou subtração ou destruição dos seus bens, né. Então, eu passei por uma relação, eu tenho, como diz uma amiga minha, o dedo podre, né? É ótimo para acabar numa relação furada. E aí eu vivi uma relação durante muitos anos, onde todo o meu patrimônio, ou seja, tudo aquilo que eu comprava, os meus objetos, tinha que passar por uma avaliação do meu companheiro. Então, eu só comprava roupa se ele fosse comprar comigo e ele gostasse da roupa. Então, por exemplo, eu passei por uma situação onde eu comprei uma roupa e ele não gostou, porque ele disse que era muito colorido e etc. E ele não se desfez da roupa, mas ele me convenceu a me desfazer da roupa, porque a roupa não ficava bonita em mim. E isso foi só uma das coisas, assim, por exemplo, a gente tinha se mudado e tal para uma casa nova e a gente meio que não tinha os armários ainda para guardar os livros, e aí eu botei os meus livros no quartinho e aí ele comprou um armário. Aí eu falei, beleza, legal, vou poder tirar os meus livros lá do quartinho e botar num armário legal. Aí ele falou, não, assim, esse armário aqui é para os meus livros. Eu falei assim, não, mas seus livros... Você vai sobrar espaço, esse armário é grande, vai caber mais. Aí ele falou, não, mas eu já comprei esse armário contando com os livros que eu tenho e com os livros que eu vou comprar. Os seus livros não têm espaço nesse armário. Só que quem estava pagando o armário? Eu e ele. Então, a própria organização patrimonial, inclusive dos móveis da casa, passava pelo critério dele, e se não passasse... aquilo era destruído, assim. Eu lembro que eu comprei uma estante sem ir com ele, comprei uma estante para a sala, para botar, enfim, coisinhas e tal. E quando ele chegou em casa e viu a estante, a primeira coisa que ele falou não, mas você não me perguntou, você não me falou que ia comprar essa estante. Ou seja, como se eu precisasse da autorização do dele para você decidir se poderia comprar. Para adquirir um patrimônio, né? Era, no caso, uma coisa muito simples, que é uma estante, né? Mas que ele depois, assim, ele só não me convenceu a me desfazer da estante, porque ele chegou a botar nesses termos, é melhor jogar fora e a gente compra outra, né? Ele só não me convenceu porque... Eu falei assim, então beleza, a próxima você compra com o seu dinheiro, tá bom? Aí ele, pá, né? Opa, vou ter que pagar sozinho? Então não, né? E aí a estante ficou lá. Mas essa violência patrimonial, ela também, ela rola em torno também de um processo psicológico onde você também submete o seu patrimônio a essa retenção, a essa avaliação do abusador, né? Então, eu, quando terminei essa relação, que foi uma relação longuíssima, acho que foi a relação que eu tive que durou mais, uma das coisas eu surtei depois, né? Fui parar no psiquiatra também, etc. E uma das coisas que eu percebi é que nenhuma das roupas que eu tinha escolhido. Todas as roupas ele tinha escolhido, todos os móveis da casa, com exceção dessa estante, ele que tinha escolhido, e os livros que eu só lia o que ele me recomendava. Então, quando eu terminei a minha relação, e aí mais ou menos isso, né, que a gente começou lá no começo da live, né, quando a gente olha para trás e vê o que viveu, quando eu terminei minha relação, eu percebi que nada que teoricamente deveria ser eu, como meus objetos pessoais, nada era, porque ele que tinha escolhido tudo. Tinha tudo passado pelo critério dele. Então, inclusive ele se aproveitou disso depois, assim, e mesmo depois da separação, quando ele porventura ia lá em casa, ele abriu o armário, pegava coisas, assim. Uma vez eu fui emprestar um filme para Roberta, quando eu abri o armário, o filme não estava lá. Falei, ué, como assim o filme não tá aqui?
E aí foi que eu me dei conta de que ele tinha estado lá e ele, em algum momento que eu não estava vendo, ele abriu o armário, pegou o filme e quando eu briguei isso com ele falou para mim que o filme era ele que tinha escolhido, né? Como tudo na casa, como se isso justificasse ainda o poder dele sobre mim. Né? Então, é interessante a gente também pontuar isso, né? Que a violência e a relação abusiva ela gira em torno do poder que você tem sobre o outro. É Né? sempre isso, Então, essa é sempre a questão, sempre gira em torno de um jogo de poder e o abusador, o grande barato dele é sempre ter o controle de tudo com relação à vítima. Então ele vai se cerceando, né? Ele vai cerceando a liberdade dela por todos os meios que ele consegue, por todos os domínios. E aí, psicológico, moral, patrimonial, físico. Quanto mais ele cercear, ele vai cercando ali de opressão essa mulher e mais fácil ela vai se tornando de ser dominada, porque ela começa a enfraquecer mesmo e perder essa dimensão. Porque é tanta coisa ao mesmo tempo, né, que está sendo retirado dela, que chega um momento mesmo que ela não consegue mais perceber. Porque ela já não tem nada, ela não tem mais nem a capacidade de discernir. E aí é muito triste quando a gente vê outras mulheres, né, falando às vezes, nossa, mas ela não tem vergonha na cara, ela continua com cara. Não é que ela não tenha vergonha na cara ela tem. O problema é que ela não tem a consciência, porque isso foi furtado, foi usurpado dela. Esses caras, a maioria, eu acho, né, que a maioria não, mas grande parte desses abusadores que tem esse perfil narcisista, que é quase todos, né, uma grande parte é sociopata mesmo. E aí é que a gente entra no caso do feminicídio, é quando o cara é um psicopata. Então, nem todo narcisista vai ser um psicopata, tem graus de narcisismo. Mas todo psicopata necessariamente é um narcisista. Então, assim, o mínimo sinal de narcisismo, eu acho que a gente tem que ficar muito atento, o mínimo sinal é correr, mas é correr para o mais longe que se possa, antes que a gente consiga perder, antes que eles consigam fazer com que a gente perca essa percepção, né, da realidade mesmo. A Roberta perguntou aqui se a Lei Maria da Penha também serve para relacionamentos lésbicos. Sim, sim, ela é uma lei referente à violência doméstica, tá, contra a mulher, independente do sexo de quem pratique essa violência contra a mulher, desde que seja nessa condição de violência doméstica. E A o interessante é colocar Catiúcia, isso, de que ai, a a gente também violência chama. doméstica Catiúcia. Ela tá falando é, aqui, peraí, deixa eu ver só o que que ela falou. Eu sofri quase 7 anos em uma relação dessas. Ele era totalmente narciso. Tá vendo? Uma mulher fortíssima, inteligentíssima. É porque a gente estava falando antes, Kátia, no início a gente falou que não tem um perfil para a vítima, né? Que a sociedade tende a julgar a mulher que passa por esse tipo de relacionamento como sendo fraca, como sendo desprovida de conhecimento, mulheres intelectualmente desfavorecidas, e não existe isso, não tem esse perfil traçado. A gente tinha falado exatamente sobre isso. Você veio ilustrar aqui com teu exemplo prático do que a gente falou. Não, com certeza, assim, uma das coisas, por exemplo, nesse período bad, né, dessa relação que eu saí, que foi super violenta de todas as formas e mais patrimonialmente, uma das coisas que eu ouvi, e eu passando mal justamente nisso, né, porque a violência, ela passa a ser física, né, então eu vomitava, eu tinha até febre, cara, e várias coisas de sintomas mesmo físicos. E eu cheguei até, inclusive, ser duvidada por pessoas próximas da minha família, do tipo, não, você não está provocando isso? Será que não é você que está tomando alguma coisa para você vomitar? Para parecer que você está mal? E uma das coisas que eu ouvi depois, né, que quando fiquei mal, né, quase fui internada e etc. E uma das coisas que eu ouvi foi isso, assim, você me desculpa, é porque você é uma mulher tão forte, né? Você é feminista, você é isso, ativamente política e tal, e se deixou cair numa relação dessa, assim.
E é isso, não tem um perfil, não é uma mulher fraca que entra numa relação com o abusador mau, né? Então, hoje, a reflexão que eu faço é essa, né? Não é mais o abusador que é mau e a vítima que é boa, né? Numa visão maniqueísta superficial, mas, na verdade, há uma questão cultural. Se numa relação heteronormativa, o homem, sim, é o opressor necessariamente. Né? E não é porque ele é mau, mas é porque essa é a nossa cultura. Né? Porque A ele é o nós somos sexo criados forte, a assim. mulher é o sexo frágil. A mulher está ali criada socialmente para ser violada e violentada como sexo frágil por esse homem que foi construído socialmente no papel do opressor, que é o sexo forte. Não, e ainda pode ser pior, né? Que uma mulher que é isso, que é, por exemplo, feminista, que tem uma certa consciência, aí que os conflitos viram gigantes, né? Então, eu, por exemplo, já algumas vezes nas relações que eu tive, falava assim, não, você está sendo machista. E aí eu ouvi assim, você está dizendo isso, você está usando o seu feminismo para poder ganhar essa discussão, né? Como se uma discussão numa relação fosse questão de ganhar ou de perder, ou seja, a questão do poder, né? Então, uma fala dessa já demonstra que a questão aqui está sendo posta ao poder, então a discussão não está sendo feita para resolver um problema. E o outro, né, que é a diminuição daquilo, que vai botar assim, ó, você é um gaslight, né? Você está dizendo isso porque você é feminista, maluca, então é por isso que você está dizendo, está usando o discurso de forma leviana. Eu ouvi com esses termos, você está sendo leviana, né? Então, numa coisa que estava sendo super machista, uma discussão super dentro de todos os parâmetros do que a gente chama machismo, mas ainda fui acusada, né, de que não, eu estou utilizando. Então ainda tem esse gaslighting de meio deslegitimar a sua formação, colocando como se isso é, mais uma vez, um escândalo feminino, um exagero de uma mulher que ama demais e etc. Né? Te diminuindo mesmo, né? Intelectualmente, diminuindo as coisas que você acredita, as coisas que você pensa, as coisas que você é, que te constitui. Isso aí. Por último, né, para a gente continuar aqui finalizar a leitura do artigo 7, a última violência, eu acho uma violência muito importante, porque também a gente costuma botar muitos panos quentes e diminuir isso, que é a violência moral. Então, na Lei Maria da Penha, tá lá, o último tipo de violência é a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Então, às vezes, por exemplo, numa briga de relação, aí o outro vai e te calunia, inventa coisas, né? E aí a gente pensa assim, não, mas é porque ele estava de cabeça quente. Né? Então, isso é muito complicado. E isso, quando eu fui reler hoje a Lei da Maria da Penha, quando eu li isso, eu falei assim, meu Deus, então é crime, né? Porque, por exemplo, eu me relacionei com uma pessoa que uma das coisas que ele fez foi falar para os amigos que eu tinha cometido um crime que eu não tinha. Então, ele foi falar que eu tinha me relacionado com um menino menor de idade, sendo que isso era mentira, era uma calúnia, né? A pessoa que eu tinha me relacionado não era menor de idade, ela tinha 20 anos, ela era maior de idade, só que naquilo, né, do cara que ficou com ciúme, porque eu estava com um cara de 20, ele falou para os amigos que eu estava me relacionando com um menino que era menor de idade. E aí quando fiquei sabendo disso, né, logicamente eu pirei, falei, cara, você tá me caluniando, isso é um absurdo, né, o que você tá fazendo? Imagina se eu recebo uma denúncia de que eu sou pedófila, né, sendo que eu não tô me relacionando com uma pessoa que é menor de idade. E aí a resposta dele foi, eu não pensei direito, eu estava com cabeça quente, eu estava desabafando com um amigo, né? Então, já deixo aqui o recado, amigo, é crime, chama violência moral. Você não pode dizer para os outros uma coisa que não é verdade, não importa a sua situação.
né? Então, às vezes a gente coloca isso, aquela coisa, ah, chamou a mulher de puta, disse que ela traiu, disse que ela fez não sei o quê, sendo que é mentira, né? Que é calúnia, que é difamação. Então é muito importante, porque às vezes a gente é isso, coloca a Lei Maria da Penha como se é só a violência física, mas a violência moral também configura crime como Lei Maria da Penha. Sim, importante a gente falar dela também, até porque muita gente confunde a violência moral com a violência psicológica, né? Mas a violência moral, ela é qualquer tipo de constrangimento, xingamento ou humilhação que se faça uma mulher passar. Já caracteriza como violência moral. Inclusive, também o contrário, não necessariamente o verbalizado, mas o desprezo que se dá para uma mulher dentro de um relacionamento, aquela coisa de ficar dando desprezo no sentido de não falar, não dirigir a palavra, se isolar, não se comunicar, não responder ao que lhe é perguntado, isso também caracteriza como violência moral. Se a gente fosse processar, hein, amiga? A mão, né? A mão chega a coçar. PJ tava assim, ó. Nossa, nossa, e como? E como? Bom, então eu acho que a gente conseguiu finalizar, né? Falar de todos os tipos. É, e o feminicídio, que a gente. A primeira que a gente falou, eu acho. O feminicídio. É importante só colocar essa diferenciação, né, do feminicídio, ele é exatamente um homicídio, mas é caracterizado como feminicídio quando esse crime é cometido contra uma mulher pelo simples fato dela ser mulher. Então isso é o que caracteriza o feminicídio. E a gente tem também, isso talvez seja papo para uma outra live, a lei do feminicídio, né? Além da Lei Maria da Penha, a gente tem também a lei do feminicídio, que foi uma lei importantíssima aí, que surgiu até pouco tempo atrás, se a gente pensar na década de 80, a Constituição ainda não tinha sido mudada, e um homem que matasse uma mulher que era sua cônjuge ali dentro de casa ou em qualquer outro ambiente, por crime de honra, esse homem poderia inclusive ser absolvido, né? Isso chega a me dar um arrepio na alma. Até 1980 a Constituição não tinha mudado ainda. É muito pouco tempo, a gente ainda está engatinhando muito e é toda uma desconstrução que a gente precisa mesmo fazer, porque a gente está dominado ainda desse sistema que é capitalista e patriarcal, entranhado nas estruturas até não se poder mais. Isso é uma coisa que tem que ser uma luta diária. Botar a Penélope falou uma coisa importante aqui, né? Que um dos problemas da Lei Maria da Penha não seria estar restrita ao ambiente doméstico, e isso é legal a gente pontuar também, porque a Lei Acho. Maria da Penha não está restrita ao ambiente doméstico. No artigo 5, que é sobre as disposições gerais, né, do que configura a violência doméstica, lá está, né, dentro da unidade doméstica, mas também está no âmbito da família, ou seja, o que a gente considera como aparentados, então entra naquilo que alguém comentou antes, né, de que é uma relação amorosa, né, sexual, mas pode ser da família também, e qualquer relação íntima de afeto no qual o agressor conviva ou tenha convivido com o ofendido, independente da coabitação. Então, a Lei Maria da Penha, ela não pressupõe só o crime dentro do ambiente doméstico, ela pressupõe o crime de qualquer relação aonde você tenha íntimo, de afeto, né, onde você tenha convivido, não precisa ser morando junto. Né? Você pode estar só, isso, num namoro, ou pode ser o seu primo que vive na casa da sua tia, mas que ele te violenta de alguma forma. Então, Porque é é legal caracterizado, a né, gente como ambiente pontuar justamente que doméstico. não tem esse limite. É caracterizado como ambiente doméstico, na verdade, estende isso para o âmbito familiar e o âmbito parental também. O que abrange relacionamentos próximos, relações de proximidade. Eu fiquei muda de novo, Cida. Eu vou te derrubar e vou botar você de novo, tá bom? Tá bom, para a gente se despedir.
Eu tenho a impressão de que isso é um problema do meu celular, gente. Vamos ver se agora vai. Voltou. Nossa, agora aconteceu uma coisa louquíssima. Começou a voltar a live pra mim. Apareceu aqui o final da live. É o delay, né? É muito engraçado a gente se ver sendo que a gente caiu. Karina, o papo tá ótimo, mas eu realmente preciso ir. Eu Eu também. estava falando quando cortou essa questão do porque é caracterizado como ambiente doméstico todo esse ambiente ali parental e familiar. Então as relações de aproximação, mesmo que não dentro de uma coabitação, também entram no âmbito doméstico. É isso, é porque às vezes a gente pensa que a Lei Maria da Penha é só se você está casado, morando com a pessoa na mesma casa, né? E na verdade não. A Não, violência de não. gênero, ela é muito abrangente e a lei pensa nisso e prevê isso. Então é importante a gente também ter esse conhecimento, né, de que a Lei Maria da Penha ela vale não só para o marido e para a mulher, né, para a esposa. Eu acho que a gente está engatinhando, mas a gente já teve um progresso, né? Considerável e a gente está tendo a cada dia, até por essa questão da disseminação das informações, essas campanhas que acontecem nas mídias e essa facilidade de veiculação dessas campanhas também. Eu gostaria, antes de me despedir, eu realmente preciso. E porque eu tenho que dar janta para a Savana, tenho que preparar a comidinha dela, já está na hora. É, porque aqui a gente é mãe, a gente é tudo ao mesmo tempo, né, Karina? Então, assim, eu queria, antes de me despedir, só falar, são canais que são fáceis, né, de terem à mão. Se alguém que está assistindo está passando por uma situação de violência doméstica ou queira fazer alguma denúncia, é o 180, que é o telefone que está aí, o Disque Denúncia, para você ligar, para você denunciar. Outras pessoas também podem denunciar, se presenciaram, se estão sabendo de vizinhas que estão sofrendo violência, ou de parentes, ou de amigas. Então, qualquer um pode fazer essa denúncia no 180. E tem também um outro telefone aqui que eu acho importante a gente deixar, que é o Disque Cidadania, que é o 0800 02 34 567. Então, repetindo, 0800 02 34 567. Não funcionando um dos dois, em último caso, liga para a polícia, para o 190, mas aí tem que ser a tragédia formada já, né? Porque a eficiência da nossa polícia militar vai por esse viés em que só quando já está prestes a acontecer o homicídio ou o feminicídio, que é caracterizado como emergência, e eles podem realmente designar uma viatura para mandar até o local. Também É lá na isso, página da gente. Filósofas na Rede, tanto no Facebook, né, como a gente botou alguns stories também no Instagram, tem alguns telefones por localidade, a gente Das botou delegacias de atendimento às mulheres. isso, tá? Tá tudo lá no Facebook, gente. Eu sei que é difícil, eu mesma que vivi algumas violências não denunciei, mas a gente precisa se fortalecer, ter conhecimento dos nossos direitos para que a gente tenha consciência da violência que a gente sofre e que a gente combata isso da forma que seja. Se não seja denunciando, que seja acabando com a relação. Sim. Karina, Beijo, adorei Cida. essa conversa, foi ótimo. Muito obrigada, obrigada a todas, todos e todes que estão aqui, que ficaram com a gente até agora. Valeu mesmo, gente. Valeu, gente. Boa noite. Boa Até a noite. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.